fazer um bolo com 2 camadas e cobertura escorrendo. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Este vídeo está mostrando como fazer um bolo com 2 camadas e cobertura escorrendo. Então eu obviamente tenho o meu, como fazer um vídeo de bolo com cobertura escorrendo no meu canal. E eu também tenho como montar um bolo em camadas. Mas o que eu não tenho é como montar um bolo com cobertura escorrendo. Muitos de vocês questionaram como montar um bolo decorado, porque meu vídeo de montagem de bolo é um bolo nu. Pensei em mostrar um tutorial para vocês, de como é simples fazer um bolo com gotas. Mas é um imóvel de 2 andares que eu tenho aqui. Eu tenho um bolo de 23 centímetros e um de 15,24 centímetros, já mascarados e cobertos com uma segunda camada. Então, se você ainda não conferiu o meu vídeo do bolo com cobertura escorrendo, obviamente, mas também como conseguir cantos perfeitamente nítidos, porque eu fiz isso em ambos, e eles estão prontos para serem empilhados. Então, se você já assistiu ao meu vídeo de empilhamento de bolos em camadas, notará que todas as camadas estão em suas próprias bases para bolo. Então, vou mostrar o que quero dizer. Este será apenas um bolo de 2 andares, mas o segundo andar está em sua própria base para bolo, que é do mesmo tamanho que o bolo. Então, este é um bolo de 6 polegadas, e tem uma base para bolo de 6 polegadas embaixo. E, na verdade, eu decorei o bolo de 6 polegadas em um disco de acrílico em vez de outra base para bolo, porque vou removê-lo em 1 minuto e posso simplesmente lavá-lo e reutilizá-lo, em vez de jogar fora quaisquer bases para bolo extras. O que é um pouco diferente neste bolo em relação ao meu vídeo de bolo de 3 andares é que não vou fazer um suporte central. Então, um suporte é como um bastão que atravessa todo o bolo, mas como são apenas 2 andares, não é necessário. Algumas pessoas colocam de qualquer maneira, mas eu não acho que precisa, então eu não vou fazer. E também é mais fácil, mas o que precisa acontecer é que canudos precisam ser inseridos no andar de baixo. Agora eu também mudei para canudos de papel porque estamos salvando o meio ambiente. Eles são um pouco mais fracos do que os canudos de plástico, mas são bons o suficiente para sustentar outro andar. Então vou usar 5 na base e vou começar com 1 no centro e então colocar os outros 4 ao redor, e isso vai sustentar o segundo andar. Porque se eles não estiverem no bolo, o bolo terá que suportar o próximo andar, e o bolo é macio. Então, quando você tem os canudos lá, nenhum peso na própria esponja. O que vou fazer agora é apenas cortar esses canudos na altura exata do bolo e pressioná-los para baixo. Além disso, apenas uma dica: se você está dando isso para alguém, apenas diga a eles que há canudos dentro, porque pode ser uma pequena surpresa para eles. A maioria dos locais de casamento e fornecedores de alimentos está ciente de que os bolos têm canudos e cavilhas, portanto, nem sempre é necessário informá-los, pois é visível ao cortar o bolo. Mas se é algo novo para alguém, apenas dê um pequeno aviso. Então, se você não está fazendo pingos, pode ir em frente e colocar aquele segundo andar direto lá, mas nós estamos fazendo pingos, é claro. Então, eu já preparei um pouco de ganache. E esta é a minha receita simples de ganache. Está nos meus outros vídeos, mas vou colocar a receita abaixo de qualquer maneira. E o que eu esqueci de dizer é que os bolos estiveram na geladeira, então eles estão frios. Mas eu os deixei fora da geladeira por cerca de 10 minutos, porque se os bolos estiverem muito frios, o ganache endurece e não vai escorrer bem. Então você só precisa estar atento às temperaturas. O que eu também vou fazer é não necessariamente colocar ganache no centro do bolo, porque não precisamos, já que obviamente a segunda camada vai ficar em cima. Então vou me concentrar apenas na parte de fora e espalhar como faço com qualquer outro bolo de gotejamento, girando e espalhando para o lado e deixando cair pela borda. E como sempre, eu apenas coloco minha espátula e deixo qualquer chocolate extra escorrer pela lateral, ou ajudo qualquer uma dessas gotas que possam ficar presas. Algumas pessoas ainda me perguntam por que eu não uso uma garrafa. Eu gosto deste método de usar a espátula. Eu acho que é mais orgânico, mas se você quiser usar uma garrafa, vá em frente, ou um saco de confeitar ou qualquer coisa, não há regras. Então você pode ver que conforme eu espalhei, mais do centro foi preenchido, o que é totalmente aceitável. Eu só não preciso preencher o centro bem no meio do bolo. Então eu quero colocar o segundo andar neste bolo, enquanto o ganache ainda está molhado, porque isso vai agir como uma leve cola. Então eu não preciso começar a me preocupar em colocar buttercream ou qualquer coisa. Então eu vou remover o segundo andar da base do bolo.
Agora, eu colei isso com fita adesiva, então eu só vou me certificar de que não está mais lá. Agora, mais uma vez, eu não estou apenas segurando o bolo aqui. Há uma base para bolo por baixo. Então agora vem a parte complicada. É bom usar uma espátula para me ajudar. Vou apenas colocar o bolo em cima. E a melhor parte de colocar o segundo andar em cima do ganache é que ele quase se encaixa no ganache e você não fica com uma costura na borda. Enquanto que se você não tem gotas, você então precisa passar com pequenos pedaços de buttercream, o que é um pouco mais complicado, mas você pode trapacear um pouco. Você também pode ter visto que existem pequenas manchas. Onde eu movi o bolo, isso é normal, porque escondemos nossos erros no mundo dos bolos do George. Então eu tenho muita decoração para colocar neste bolo e posso apenas cobrir com pipoca ou alguns macarons ou beijos de merengue ou flores. Se você não está fazendo isso, você só precisa ser mais cuidadoso, mas como a ganache ainda está úmida, você pode meio que movê-la. Então eu vou apenas passar pelo andar superior como eu faria normalmente. Direto no topo. Levemente, mas ainda está pegajoso o suficiente para atuar como uma cola para adicionar todas as outras decorações. Ok, então eu deixei isso por cerca de 10 a 15 minutos, enquanto eu juntei todas as minhas decorações, porque é muito mais fácil decorar o bolo quando todas estão na sua frente, e você pode ver que o ganache ficou nublado. Este é o momento perfeito para decorar, como eu disse, está pegajoso o suficiente, então eu não preciso aplicar mais buttercream. Agora, se você deixou e o ganache endureceu, basta pegar um pouco de buttercream em um saco de confeitar e usar isso como cola. Então, sem mais delongas, vou começar a decorar agora. Você sabe o quanto eu amo minha pipoca. E eu sempre crio uma coroa quase no topo dela. A pipoca naturalmente se aglomera e eu simplesmente adoro isso. E realmente dá altura a ela, e então eu uso os pedaços menores abaixo. E lembre-se do que eu estava dizendo sobre esconder seus erros. Olha, você não pode ver mais aquela mancha. Mágica. Também o que eu esqueci de mencionar é escolher a frente do bolo. Então, uma vez que você fez a calda, veja onde você acha que as gotas ficam melhores e então use isso como a frente. Obviamente, estou fazendo isso meio que ao contrário. Então, eu espero que pareça bom da frente. Vamos ver. Continuarei girando. Agora, para alguns macarons. Eu gosto de adicionar os macarons em direções alternativas apenas para dar algum movimento ao bolo. Agora eu tenho alguns cremes de manteiga coloridos em sacos de confeitar aqui, que vou adicionar como decoração mais tarde. Mas também gosto de colocar um aglomerado de decoração na parte inferior, então mais uma vez, se você não fez o ganache, você pode usar os pedaços de creme de manteiga como cola. Eu poderia colocar algumas pipocas lá, talvez um macaron, e vamos optar por um beijo de merengue também. Agora, para a minha decoração favorita, são as minhas ondulações de chocolate. Novamente, vou pressionar a base da ondulação no ganache e ela deve se acomodar bem. Se por algum motivo não se acomodar, você sempre pode aplicar um pouco de creme de manteiga na parte de trás e depois colocá-la. Então eu sei que está definitivamente seguro no bolo. Então agora eu vou apenas adicionar as pequenas
escorrendo. O que eu faria seria deixá-lo em temperatura ambiente até que o ganache esteja completamente firme. Aparentemente, se você colocar na geladeira, pode rachar, então é melhor deixar o ganache firmar em temperatura ambiente, uma vez que esteja firme. Então você pode colocá-lo na geladeira. Na verdade, eu tenho algumas flores comestíveis aqui, que eu ia mostrar como eu as coloco. O que é bastante óbvio, mas eu não vou fazer porque não gosto de colocar flores frescas em ganache úmido. Eu acho que isso faz as flores murcharem mais rápido. Então, o que eu faria? Eu vou deixar isso na geladeira e então quando eu preparar para entregar ao cliente ou na festa, eu colocarei as flores. Então uma pequena dica para você, não coloque as flores diretamente na ganache molhada. Também se você quiser colocá-las apenas para uma foto e depois retirá-las. Você terá chocolate em todo lugar, então melhor deixá-los de lado por agora, mas espero que tenha achado informativo. Se você tentar, você sabe o que fazer. Use a hashtag bolos do George ou marque-me no Instagram. Enquanto isso, se você tiver algum pedido ou qualquer outro vídeo, por favor, escreva abaixo. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e te vejo em breve. Obrigada.